que a gente vai começar no capítulo número 1 desse livro, que é Meu Primeiro Encontro com Andrew Carnegie. Ali por volta de um quarto de século, o Napoleão Hill passou tentando, como principal objetivo, separar e organizar uma filosofia de realizações que trouxesse as causas do sucesso e do fracasso. Ou seja, por 25 anos, o Napoleão Hill passou trabalhando na organização do que ele chamou da filosofia do sucesso. Só que em 1908, ele entrevistou Andrew Carnegie. Daqui a pouco eu vou te contar quem era Andrew Carnegie. Mas ele contou para o Andrew Carnegie que ele entraria na faculdade de Direito, Napoleão Hill, e ele pensava em pagá-la, entrevistando pessoas a fim de descobrir os segredos do sucesso. Foi nesse momento que o Sr. Carnegie sugeriu que ele procurasse as causas do fracasso e do sucesso das pessoas. Por quê? Porque as escolas não ensinam isso. Filosofia da realização tem que ser prática, né? E tem uma maneira de ser bem-sucedido impressionante que esse livro vai tratar de muitas maneiras, que é através do fracasso. Porque o fracasso ensina o que fazer, o fracasso molda, desde que ele não vire um fracasso permanente. E também vai se descobrir, nos momentos mais difíceis, o chamado outro eu, vocês vão entender o que é no livro. E também o Andrew Carnegie diz para ele, quanto mais fracasso, mais perto do sucesso. Grandes fracassos, nos grandes fracassos, nós somos obrigados a refletir, nós somos obrigados a pensar. Então, o que o Andrew Carnegie sugeriu ao Napoleão Hill, que tinha como ideia pesquisar as leis do sucesso, a filosofia das leis para a realização pessoal. Na cabeça do Napoleão Hill era, eu vou entrevistar todas as pessoas que tiveram sucesso e vou extrair daí uma filosofia. Foi quando o Andrew Carnegie disse para ele, converse também com as pessoas que fracassaram, para que você extraia dos fracassos grandes aprendizados para o sucesso. A maior parte dos fracassos reais, pessoal, se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. O fracasso está na mente das pessoas. E aí, começando uma vida nova, o discurso do Sr. Carnegie mexeu muito com Napoleão Hill, mesmo não fazendo ideia ainda do que seria esse outro eu dito pelo Napoleão Hill. Foi aí que ele resolveu e ele trouxe para a filosofia dele, para o trabalho dele, ele entrevistou 25 mil entrevistados, homens e mulheres fracassados, e mais ou menos 500 pessoas bem-sucedidas. Veja, gravem esse dado por enquanto. Napoleão Hill entrevistou 25.500 pessoas, onde 25 mil pessoas eram homens e mulheres fracassados e mais ou menos 500 pessoas dos entrevistados eram bem-sucedidas. Olha como isso é importante aqui, e eu quero que nesse momento você só se atenha à questão matemática. 1% de 25 mil são 250 pessoas. 2% de 25 mil são 500 pessoas. Então aqui já dá para ver que nas entrevistas, na criação da filosofia de sucesso que o Napoleão Hill queria escrever, 2% aproximadamente das pessoas eram bem-sucedidas e 98% das pessoas haviam fracassado. Para vocês entenderem, porque acho que o grande ponto desse livro aqui, não o grande ponto, né, porque ele tem muitos insights, mas a grande dúvida desse livro é se houve ou não entrevista com o diabo. E aí eu, inclusive, vou dar a minha opinião sobre isso. Se houve ou não entrevista e de onde, na minha cabeça, no meu pensamento, não quer dizer que eu esteja certo, de onde é que o Napoleão Hill retirou todo esse conteúdo. Então, 25 mil fracassados e 500 pessoas bem-sucedidas. Nessas passagens, né, ainda no começo do livro, o Napoleão Hill teve muitas histórias de empreendedorismo bem-sucedidas. Porém, nenhuma delas enchiam seu coração. Um ponto importante, turma, desse livro é todo mundo lê, todo mundo chega aqui, ou todo mundo compra esse livro na intenção de olhar a entrevista que o Napoleão Hill, na teoria, fez com o diabo. Porque, de fato, esse texto chama muita atenção. Mas, nos trechos do livro pré-entrevista, tem muita coisa importante. Tem muito insight relevante que pode ser tirado antes da entrevista. A entrevista também tem muita coisa legal, mas eu vejo que muita gente compra ou começa a ler esse livro e muita gente parte direto para a entrevista, que eu acho que está completamente errado, porque tem muito insight valioso nos capítulos que antecedem a entrevista.
Então, Napoleão Hill teve muita história de empreendedorismo e muita história de sucesso. Mas vocês vão perceber que ele abandonava todas. Ele começava, fazia dar certo, que é na teoria o mais difícil do negócio, e depois abandonava o negócio porque o coração dele não se preenchia com esses negócios. O que o Napoleão Hill fez ao longo da sua vida? Ele foi publicitário, foi gerente de publicidade, ele teve no ramo de cadeia de loja de varejo, ele foi presidente de companhia de doce, ele teve escola de propaganda, ele teve muito sucesso e muito dinheiro entrando em todos esses momentos. Mas nada disso o convencia. Ele começava um negócio, fazia o negócio dar certo, começava a ganhar dinheiro, em algum momento ele enchia o saco e abandonava esse negócio e deixava para os sócios. Porque ele não achava nos negócios ou naqueles negócios algo que enchesse o coração dele. E nesse momento, né, de tantas transições de carreira, de tantos cargos ocupados por Napoleão Hill, Estados Unidos entravam na Primeira Guerra Mundial. E Napoleão Hill entrou para o serviço do governo, deixando os negócios largados, dos quais todos foram à ruína. Ele atuou também na revista Golden Rule, né, mais um negócio de sucesso, que ele acabou dando de presente para os sócios. Ele montou escola de treinamento para vendedores, que ele conseguia, na época, cobrar $10 por vendedor. Em 6 meses, ele fez o equivalente a $30 mil. Que se você olha ali em 1908, pessoal, $30 mil era muito dinheiro. Tem um momento aqui do livro com um insight muito valioso para essa questão de escassez, mas que, como investidor e como educador financeiro, alguém que acompanha o mercado no dia a dia, eu não pude deixar de reparar. Então, veja, ele conseguiu em 6 meses fazer $30 mil. Daqui a pouquinho vocês vão entender o que significava $30 mil naquela época. Mas nenhuma quantidade de dinheiro trazia felicidade. Ele procurava felicidade através do dinheiro das realizações profissionais e não encontrava. E tem uma pergunta legal que ele diz: qual homem que realmente conhece a si mesmo, né? Porque muitas pessoas querem coisas até consegui-las. Quando as pessoas conseguem, elas acabam deixando de lado essas coisas. E o Napoleão Hill passou, vejam, apesar de ter tido vários cases de sucesso, ele passou por momentos muito difíceis, inclusive com a questão de falta de recursos. E nesse momento é que ele encontra e que ele chega em derrota é convertida em vitória, que é energia vibrando em alta frequência. Nesse momento é que ele diz: o outro eu acordou. O outro eu olha para ele e diz: chegou a hora de você completar a filosofia de sucesso que você começou, seguindo a sugestão do Sr. Carnegie. Isso era véspera de Natal. De repente, o outro eu acordou, tomou conta da cabeça dele e começou a guiá-lo, né, no caminho de terminar a filosofia de sucesso que ele havia começado. Nesse momento, ele entrou em casa e começou a colocar em prática, começou a utilizar a sua máquina de escrever, absorvendo esses comandos do outro eu. Ele vai explicar aqui no passar dos capítulos o que é esse outro eu. Mas o outro eu diz para ele: sua missão nessa vida é completar a primeira filosofia de sucesso e realização pessoal. Vejam, aqui também para vocês, assim como eu pedi para vocês gravarem ali a parte matemática dos 98%, a parte estatística dos 98% e dos 2% entre fracasso e sucesso, aqui também o outro eu dele começou a guiá-lo para que ele completasse a filosofia de sucesso, de realização pessoal, e eu começo a entender que isso tem muito a ver com propósito. O livro também vai falar sobre propósito, mas ele tentou de todas as maneiras fugir desse propósito. Ou tentou sucesso em outras coisas, mas nada disso o deixou feliz. Então o outro eu dele falou para ele, na cabeça dele, tá? Isso é uma conversa da mente com a própria pessoa. Você tem tentado escapar dessa tarefa. Você somente acharia alegria ajudando outras pessoas a encontrá-la. Achar a felicidade prestando um serviço útil à sociedade, que tem muito a ver com propósito. Então, nesse momento, depois de tantas dificuldades, Napoleão Hill foi tomado por esse sentimento que a gente pode chamar de fé, de esperança e de pensamentos positivos em busca dessa realização. Depois disso, a dúvida aparece. Porque muitas vezes, pessoal, a gente tem no nosso coração alguns sentimentos, a gente procura, né, essa fé, esse outro eu que vai nos levar às vitórias, mas existe a parte racional do cérebro, ou o cérebro como um todo, que está sempre questionando. Então a razão dele começou a questioná-lo, dizendo: isso não passa de uma missão estúpida.
Como é que um homem em depressão, e naquele momento ele estava em depressão, vai escrever uma filosofia de sucesso? Como é que um homem falido vai escrever uma filosofia de sucesso? E aqui eu olho para um grande insight. Alguém que está acima do peso e começa a fazer dieta vai ter como grande inimigo o cérebro, que vai dizer: cara, um pouquinho de açúcar não faz mal. Um pouquinho mais de comida não faz mal. Mais um pouquinho. Então, sempre que você tem algum desejo que queima no seu coração, do outro lado tem a sua cabeça te fazendo uma série de questionamentos que não te deixariam prosseguir. Correndo, né? Correndo no dia a dia, atividade física, eu também percebo isso. Eu estou há 150, 160 dias correndo. Passei a marca de 500 quilômetros correndo. Hoje muito menos, mas todo dia o meu cérebro diz: de novo, para com isso. O objetivo não era correr 5 quilômetros, já foram. Não era correr 8, já foi. Não era correr 10, chega. E eu começo a rir hoje em dia da minha própria cabeça, quando ela começa a me fazer questionamentos para me fazer parar. No fim do dia, turma, o cérebro tem duas funções, que é economizar energia e não te deixar morrer. É sempre assim. Então o cérebro é sempre o seu grande inimigo. Nesse caso do Napoleão Hill, a vontade de continuar foi mais forte. E vejam que legal. Na época, ele fazia parte de uma plataforma de palestras, onde ele começou a palestrar sobre essa tal filosofia do sucesso. Em uma das palestras, ele encontrou um senhor chamado Don R. Mallet, responsável pela publicação de um grande meio de comunicação, de um grande jornal, de uma grande revista, que ficou muito interessado na filosofia. E eles fizeram ali um acordo, onde o Sr. Mallet ia publicar a filosofia. Só que o Sr. Mallet foi morto por inimigos, alguns dias depois. E aí a gente entra já num próximo tópico, onde o acaso salva a minha vida, escreveu Napoleão Hill. Na manhã seguinte da morte, começaram a ameaçar o Napoleão Hill, achando que ele tinha alguma relação com o Sr. Mallet. E deixou, o Napoleão Hill foi obrigado a deixar a cidade às pressas. Ele teve a sua imagem associada ao morto. E aí começou nele a dor de um medo muito constante. Vejam, ele tinha ali fé naquele momento, ele tinha o outro eu colocando-o no caminho para que ele publicasse a filosofia de sucesso, para que ele cumprisse o propósito dele, que tinha como propósito final definido ajudar outras pessoas. Acontece que alguém morre e as pessoas começam a associá-lo com essa pessoa. E aí ele diz: o medo é uma areia movediça que se retroalimenta. Quanto mais medo você coloca na sua cabeça, mais o seu cérebro retroalimenta essa areia movediça e você vai descendo. Nesse momento, ele começou a se sentir um charlatão, porque ele oferecia um remédio para cura, porém esse remédio não servia para ele. E essa experiência ruim em Kenton, né, que foi ali o local onde Napoleão Hill estava, destruiu completamente a sua iniciativa. Foi provavelmente o pior momento da vida dele e desenvolveu uma grande depressão. Veja, ele estava prestes a publicar a filosofia do sucesso e mergulhou numa depressão profunda, do qual ele chamou o momento mais dramático da minha vida. Mais ou menos um ano após o incidente em Kenton, enquanto caminhava, ele repetia: existe uma saída, eu vou achá-la antes de voltar para casa. E ele repetiu mais de 1000 vezes. Ficou andando em círculo, caminhando, andou muitas milhas, ele relata no livro, numa depressão muito forte, onde ele mesmo já não acreditava em si mesmo, e ficou repetindo: existe uma saída, eu vou achá-la antes de voltar para casa. Depois de muitas horas, como um raio, explodiu na cabeça dele novamente o outro eu, que diz para ele: este é seu período de teste. Você foi reduzido à pobreza e humilhado para que pudesse ser forçado a descobrir o seu outro eu. E aí, nessa hora, ele recordou o Sr. Carnegie: as respostas virão em uma emergência. Quando os homens, pessoal, são forçados a mudar os seus hábitos e pensar formas de sair da dificuldade, ele está utilizando o fracasso a seu favor. E nesse momento, ele foi libertado da própria cabeça. A prisão de 99% das pessoas é a própria cabeça. Para ter um corpo melhor, para se exercitar, para ser próspero.
para ter uma família, para se relacionar com a esposa. 99% das pessoas estão presas na própria cabeça. E essa grande emergência trouxe a oportunidade de descobrir o outro eu. E de repente veio outro pensamento fulminante na cabeça dele. Você tem mostrado às pessoas como dominar o medo e como sobrepujar as dificuldades que surgem nas emergências da vida. Agora você vai poder falar com autoridade. Porque ele ensinava as pessoas a vencerem, a saírem da depressão, a encontrar o outro eu, a seguir uma filosofia de sucesso, mas ele mesmo não tinha passado um período tão abrupto de depressão e de conflitos com a própria mente. Nesse momento, ele começou a receber várias ordens do outro eu. Ordens específicas. Amanhã entre em seu carro e vá para Filadélfia. Lá você receberá ajuda para publicar sua filosofia de sucesso. E a razão batendo na cabeça dele. Isso não tem nenhum sentido. Você vai precisar, que ele já tinha feito as contas, de $25.000. Quem vai te ajudar lá? E o outro eu dizia, siga as ordens, não questione. E nesse momento, Napoleão Hill vindo da sua maior crise, né, com ele mesmo, de depressão, todas as fontes de renda secaram. Todos os negócios acabaram. Ele faliu. Ele fracassou empresarialmente. Então ele não tinha dinheiro. E o outro eu disse, peça R$ 50 ao seu cunhado. E nesse momento, o outro eu assumiu o comando. O cérebro dizia, você é um idiota. A parte que estava impedindo ele da própria cabeça dizia, você é um completo idiota. Primeiro pensamento que ele teve, e aqui vai um insight muito poderoso. Primeiro pensamento ao chegar na Filadélfia, seguindo o que a fé, o que o outro eu, o que essa fonte de pensamento positivo dizia, ele pensou, eu vou procurar a pensão mais barata. Afinal de contas, ele tinha $50 no bolso. E a pensão mais barata naquele momento custava por volta de $1. $1 por dia. Nesse momento, o outro eu tomou o controle e ordenou que ele se hospedasse no hotel mais luxuoso da cidade. Como ele tinha abastecido o carro com $50, ele só tinha 40. E de novo o cérebro dele começou a dizer, para com isso, é um suicídio. Mas ainda assim, ele seguiu o que o outro eu dizia e foi em busca do melhor hotel da cidade. Chegando lá, o outro eu ainda disse, pegue a melhor suíte que tem nesse hotel. E aqui é impressionante. Uma pensão barata custava $1 ao dia e a melhor suíte de um hotel de luxo custava $20 ao dia. Vejam, primeiro, né? Vejam quanto a inflação avançou. Esse mesmo quarto nos Estados Unidos hoje deve custar algo em torno de $5.000. Uma diária. Na época custavam $20. E aí existe uma explicação para que, por que o outro eu, porque a fé inabalável conduziu Napoleão Hill para se hospedar no melhor hotel. Para que fosse retirada dele todo esse sentimento de escassez, todo esse sentimento de que não pode, de que não consegue e de que não vai alcançar. É muito legal. Eu, por alguns anos, eu falei na minha vida, educando agora financeiramente as pessoas, por muitos anos pensando, e nos últimos 2 anos aí, ajudando as pessoas nessa relação com o dinheiro, eu falava de ativos e passivos. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, passivo é tudo aquilo que tira. E para mim, ponto final. Mas eu comecei a enxergar uma coisa muito forte, que é uma relação entre custo e despesa. O quanto esse hotel foi importante para que a cabeça dele virasse em termos de eu posso, eu consigo, eu vou alcançar, eu vou adquirir, eu vou executar. O ambiente de uma pensão barata, que é isso que o outro eu dele explica aqui, não ia tirar esse sentimento de escassez dele. Porque o hotel caro naquele momento, para quem estava em busca de $25.000 para publicar uma grande obra, trata-se de um custo. Porque custos retornam, e não de uma despesa. Isso é algo fascinante. 2 grandes insights. Como se livrar dessa escassez que vive todos os dias batendo a nossa porta e a nossa cabeça. Digo isso por mim. E como mudar completamente a maneira de pensar em busca dos seus objetivos, porque um grande carro, um bom carro, ele pode ser um custo ou uma despesa.
Se você, por exemplo, é um consultor de negócios e esse grande carro te leva a fechar grandes negócios, ele é um custo. Se você é um grande. Um dia desses eu pensei assim, ó. Se eu tivesse que fazer uma cirurgia muito importante na cabeça, no coração, né? Que são locais delicados da gente mexer. Se coloca nessa posição para você, de repente, vou até me ajeitar na cadeira aqui, para você entender esse insight. Se o médico que vai te operar, é o seguinte, você não conhece os médicos. Se o médico que vai te operar chegar num carro velho e numa roupa toda amassada, como é que você sentiria? Qual seria a sensação de deixar esse cara abrir a sua cabeça ou mexer no seu coração? Agora pense o contrário. Se o médico chega num grande carro, muito bem vestido, automaticamente, pessoal, a gente remete isso a sucesso profissional. E com certeza, esse médico ou esse dentista acaba podendo agregar valor nos seus negócios. Então, para mim, essa é a grande diferença entre despesa e custo. Os custos retornam, as despesas não. Elas te levam para um buraco. E Napoleão Hill foi conduzido ao quarto como um príncipe. E aí o outro eu. Qual o resumo disso, né? Evidente que estava determinado a me tirar o complexo de inferioridade, Napoleão Hill começou a pensar. O cérebro tem grandes problemas de escassez. Isso é muito nítido. E o outro eu novamente diz: não fique fazendo as contas. O dinheiro nunca começa no bolso, pessoal. Precisa de ação, atitude e fé. Eu carrego isso comigo. O dinheiro nunca começa no bolso. Ele passa pelo bolso. Mas o dinheiro começa hoje e sempre através do nosso pensamento. Um grande negócio, ele não começa um grande negócio com dinheiro. Um grande negócio começa a partir de um pensamento. Vejam, todo mundo conhece o Airbnb hoje. O Airbnb começou, haveria uma grande festa em um local. E os hotéis estavam todos reservados. Nesse momento, alguém teve a brilhante ideia de dizer o seguinte: todas as casas aqui ao redor devem ter quartos vazios, que são espaços que não estão se rentabilizando. Alguém pegou um colchão inflável, uma jarra de suco de laranja, meia dúzia de pão de queijo e alugou aquele quarto. Esse foi o chamado MVP, o mínimo produto viável para testar o que a gente chama hoje de Airbnb. Então ali existiu uma grande ideia que, juntamente com uma ação, fez acontecer o que é o Airbnb hoje. Continuando o livro. Eu recebo ordens estranhas de uma fonte estranha, que era o outro eu. E o outro eu diz: a partir de agora, você está no comando, dizia para Napoleão Hill, do seu outro eu. Tem duas entidades que ocupam sua cabeça. Uma motivada e responde pelo impulso do medo, e a outra motivada e responde pelo impulso da fé. Que é o que eu estou dizendo, o outro eu também pode ser chamado de fé. A fé não conhece limitações, não tem medo e não reconhece a palavra impossível. Enquanto o outro lado, que é o lado do medo, diz que nada é possível. E o outro eu dizendo: você foi direcionado a selecionar esse ambiente de luxo, um bom hotel, como meio de desencorajar o retorno do medo. O antigo eu, medo, foi destronado nesse momento, só que presta bem atenção, ele não está morto. Ele sempre estará pronto a uma oportunidade. E o único caminho de voltar é pelos pensamentos. Então, olha que outro insight interessante. Veja que nós nem chegamos na entrevista ainda. Você é tomado por um pensamento de fé, você é tomado por um pensamento de coragem, você tem essa energia do pensamento positivo, só que se você não cuida disso, a qualquer momento, o medo bate à sua porta novamente. E ele quer assumir o controle novamente da sua mente. Isso serve em tudo. Em todas as realizações da nossa vida, a gente vai estar lidando com esses dois lados. O outro eu disse: tem coisas importantes para que você saiba. Eu não vou fazer milagres e eu não vou fazer o trabalho que é seu por você. É muito importante saber disso. A fé, Deus, a inteligência infinita, como o livro chama, não vai fazer a sua parte. Ela vai te guiar de maneira inteligente no caminho, ela vai te ajudar a transformar planos em realidade, ela vai começar sempre pelo desejo principal, que nesse caso do Napoleão Hill era publicar a filosofia de sucesso, olhando também os fracassados, e vai te ajudar
a encontrar o caminho para os $25.000. É isso que o outro eu falava para ele. E aí o outro eu deu mais um comando. Entre os seus conhecidos, há um homem que estará disposto a investir. Quando esse nome certo aparecer, rapidamente se reconhecerá. E aí, mesmo assim, o outro eu diz para ele: deixa a dúvida, o medo e todas as preocupações fora da sua mente. Porque senão você não vai alcançar. Todas as vezes que você deixar os pensamentos de medo, de dúvida e de preocupação permearem o seu pensamento, eles destroem o lado positivo da coisa. E ele se olhando no espelho, ele diz: a expressão do meu rosto mudou de um cara acabado, de um cara depressivo, para alguém com um rosto com expressão de fé e de coragem. Então vejam, até o nosso semblante transmite essa questão de fé e de coragem.